Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje, vamos ver o que os anti-inflamatórios, que são drogas muito usadas no dia a dia das pessoas, que efeitos essas drogas podem fazer ao coração. E já adianto, não é pouca coisa, hein? Você faz uso de anti-inflamatórios com frequência? Então, se gostou do tema do vídeo, já deixa o seu like. Muita gente que assiste o vídeo aqui não é inscrita, mas por aqui sempre tem vídeos com muita informação de qualidade. Então também não deixe de se inscrever no canal. Pessoal, o uso de drogas anti-inflamatórias como diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno, nimesulida, cetoprofeno, meloxicam, celecoxib, etc., está associado a diversos efeitos adversos relacionados ao sistema cardiovascular. Os efeitos mais graves incluem infarto agudo do miocárdio, o AVC e até a morte por complicações cardiovasculares. Porém, essas drogas também podem levar a um aumento da pressão arterial, um aumento do risco de fibrilação atrial, que é um tipo de arritmia cardíaca, além de aumentar o risco de trombose venosa e embolia pulmonar. E por que essas drogas aumentam o risco de infarto e AVC? Aparentemente, isso está relacionado à inibição da COX-2. Nós já vimos aqui sobre a COX no vídeo sobre o AS. A COX é como uma fábrica que produz diversas substâncias. No estômago, a COX-1 produz uma prostaglandina que protege o estômago da acidez. Por isso, a maioria dos anti-inflamatórios, ao bloquear a COX-1, pode causar dores estomacais e até mesmo úlceras. Porém, o efeito cardiovascular dos anti-inflamatórios se deve ao bloquear a COX-2. Ao fazer isso, eles também impedem a produção de outras prostaglandinas produzidas pelas células dos nossos vasos sanguíneos. Se você se lembra lá do vídeo do AS, essa droga, ao bloquear a COX das plaquetas, reduz a produção do tromboxane A2, o que leva à redução das chances de formação de trombos e, consequentemente, do risco de infarto e AVC. Porém, aqui, com os anti-inflamatórios, esse bloqueio do tromboxane não acontece na mesma proporção quanto o bloqueio das prostaglandinas dos vasos sanguíneos. Esse desbalanço com mais tromboxane do que prostaglandinas é o que aumenta o risco de infarto, AVC e morte cardiovascular. Mas então, devo parar imediatamente o uso de anti-inflamatórios? Eu posso morrer? Bom, não é bem assim. O uso de anti-inflamatórios aumenta o risco de eventos cardiovasculares em qualquer pessoa. Porém, esse aumento do risco só é significante para aqueles que já possuem um risco cardiovascular elevado. Ou seja, pessoas que são de outra forma saudáveis, principalmente jovens, em que o risco de infarto e AVC é muito baixo, o uso de anti-inflamatórios é bastante seguro. Isso muda de figura quando estamos falando de pessoas mais velhas e com outros fatores de risco para doenças cardiovasculares, como os hipertensos, diabéticos, obesos, com elevação do colesterol, sedentários e principalmente aqueles que já tiveram um infarto ou um AVC no passado. Esses pacientes com maior risco devem, sempre que possível, evitar o uso de anti-inflamatórios. Quando não tiver como escapar e o uso do anti-inflamatório for realmente necessário, eles devem ser usados na menor dose possível e pelo menor tempo possível. Isso também vale para os pacientes com insuficiência cardíaca. Pacientes com insuficiência cardíaca podem apresentar uma descompensação da doença ao usar anti-inflamatórios, principalmente se for por um período prolongado. Isso se deve ao fato dessas medicações estarem associadas a uma maior retenção de líquidos. Sendo assim, eles podem desenvolver falta de ar e edema, aquele inchaço nas pernas e no abdômen. Existe diferença entre os anti-inflamatórios? A resposta é sim. Nós temos disponíveis hoje no mercado diversos anti-inflamatórios que diferem uns dos outros em diversos aspectos, principalmente em relação ao que chamamos de seletividade. Uns são mais seletivos para bloquear apenas a COX-2, enquanto outros bloqueiam as duas de forma semelhante. De forma geral, quanto mais seletivo para a COX-2, menos efeitos gastrointestinais. Porém, o bloqueio da COX-2 é justamente o que gera os efeitos cardiovasculares. O celecoxib é uma droga bastante seletiva para a COX-2 e, portanto, para aqueles pacientes com maior risco de úlceras e sangramentos gastrointestinais, ele é uma ótima opção. Com relação aos efeitos cardiovasculares,
Uma importante meta-análise sugeriu que o naproxeno teria um perfil mais seguro em relação aos outros anti-inflamatórios. Porém, alguns outros estudos não conseguiram confirmar essa diferença. De toda forma, principalmente para quem tem doenças cardiovasculares e estomacais e também para aqueles que necessitam de um uso prolongado de anti-inflamatório, a escolha da droga específica, da dose e do período de tratamento deve passar por um médico de confiança. Outra coisa muito importante deve ser dita em relação àqueles pacientes que fazem uso de AS de forma contínua. Os anti-inflamatórios, principalmente aqueles que não são seletivos, podem reduzir o efeito do AS. Isso aumenta muito o risco de infartos naqueles que possuem um stent, por exemplo. Isso acontece pelo seguinte motivo. Como nós vimos lá no vídeo do AS, essa droga inibe a COX das plaquetas de forma irreversível. E é isso que confere a proteção contra o infarto e a trombose do stent. Porém, ao tomar um anti-inflamatório, as duas drogas vão competir para ligar na COX das plaquetas. Assim, o anti-inflamatório acaba impedindo que o AS se ligue na COX das plaquetas, reduzindo o seu efeito. Já o bloqueio feito pelo anti-inflamatório não é permanente e a droga libera a COX algumas horas depois. O problema é que nesse momento já não há mais AS circulante para se ligar. Uma forma de tentar contornar isso é preferir o uso do celecoxib para esses pacientes. Como vimos, o celecoxib é seletivo para a COX-2 e a COX plaquetária é a COX-1. Assim, ele não gera aquela competição. Outra opção é tomar o AS 2 horas antes de tomar um anti-inflamatório. Assim, nós damos tempo para o AS chegar antes na COX plaquetária e se ligar permanentemente. Isso é o que eu tinha de informação para trazer para vocês sobre o uso de anti-inflamatórios e o risco cardiovascular. Compartilhe o vídeo com aqueles que você acredita que vão se beneficiar dessas informações. Se você gostou do vídeo, não deixe de dar o seu like aqui embaixo, isso é muito importante para o canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Estamos trabalhando aqui para oferecer um conteúdo cada vez melhor para vocês. Um grande abraço e até a próxima.